Mais um episódio. Sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do nosso podcast Politicando, porque aqui o papo não é sério, mas o assunto é extremamente relevante. E eu tô aqui com o meu co-host, Jean, pai cristão, empresário, dentista e corretor. Elabora agora eventos corporativos também. E assim, é um N coisas. Estamos na nativa, né? Muito obrigado. Hoje eu queria agradecer a presença do nosso convidado, Peter Grando, que é pré-candidato a prefeito aqui de Balneário Camboriú, mas mais do que isso, é um grande amigo. E eu queria falar aqui o currículo do Peter. Peter Grando é jornalista. Quantos anos de jornalista, Peter? Já tem um tempo já. Já da rádio, 10 anos, né? Mas depois tem mais 10 anos de assessoria de comunicação em prefeitura. Já passei por televisão também. Então pode colocar uns 20 anos no currículo aí. Jornalista, empresário, cristão, pai, casado, pai de um e tá vindo mais um, né? E a esposa tá grávida de outro. Tá vindo mais um. Peter também é pastor na igreja Bola de Neve aqui de Balneário Camboriú. E Fernando, tem uma coisa que você não sabe sobre ele. O cara canta. Eu fiquei demais. sabendo. Não, canta absurdo. Depois no final Bondade a sua. A gente vai pedir uma palhinha no final. Mas muito obrigado, Peter, por te receber, por estar aqui com a gente. É um prazer te receber. E, Peter, a gente sempre começa assim o nosso podcast fazendo uma pergunta assim, para o entrevistado, para ele contar para a gente uma história de quando ele era criança. Que a gente queria que você contasse uma história que vem na tua cabeça agora de quando você era criança e que te marcou até hoje. Primeiro, prazer estar aqui com vocês, né, Jean Fernando? Uma alegria, obrigado aí pelo convite, estar participando desse podcast, que já é um sucesso. Então, estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Bom, lembrar da infância é sempre muito bom, né? E não tem como um menino lembrar da infância se não lembrar do futebol, né? Aquele futebol na brita, aquele futebol que você corre atrás da bola toda hora, sem ter tempo, sem se preocupar com nada, sem se preocupar com comida, com contas a pagar, com nenhuma preocupação. Então, eu realmente fui aquele que aproveitei muito, sabe? Na rua, no estacionamento, aquele que chutava a bola e perdeu o tampão do dedo, assim. Quem nunca, né? Deu aquele chute errado e pegou na lajota ali. E se diz, inclusive, meu filho também passou por isso. E a minha esposa mandou mensagem, o Benjamin chutou aqui, saiu o tampão do dedo. Eu falei, tá bom, querida, isso aí é a infância. Lembrei muito, né? Então, um fato bem recente que aconteceu com ele agora com 4 anos e que acontecia comigo também. Então, o que me lembra da infância é isso, sabe? Coisas boas, sempre junto com os amigos, brincando, se divertindo, jogando futebol. As pessoas talvez não saibam, né? Eu fui atleta, inclusive. Fui atleta de futebol de salão, joguei futebol de salão por muito tempo, fui vice-campeão juvenil aqui em Santa Catarina, tive a oportunidade de viajar com o time adulto, lá em Concórdia, né? Eu sou natural de Concórdia, no oeste aqui, catarinense. Tive a oportunidade de jogar contra o Falcão, inclusive. São coisas que as pessoas talvez nem saibam aqui. Mas eu joguei, comecei em mirim, pré-mirim, infantil e fui subindo as categorias. Eu morava bem próximo ali ao clube da Sadia, lá em Concórdia, né? A Sadia começou em Concórdia, então tem um clube social lá e era muito investido em esporte, né? Sempre foi investido bastante em esporte por parte da Sadia. E eu, por morar muito próximo, eu vivia dentro do clube e ali fui, então, fazendo todas as etapas até eu chegar, inclusive, no time adulto. Inclusive, antes de eu vir morar para cá, o que eu fazia era exatamente isso. Eu treinava todos os dias. De manhã, treino físico e à tarde a gente treinava com bola. E a minha faculdade, que eu comecei jornalismo em Concórdia, inclusive era custeada pelo time. Nossa. Eu ganhava uma bolsa 100% da equipe, né? Porque a universidade patrocinava o nosso time. E ali, então, eu acabei iniciando os meus estudos no jornalismo porque eu era um atleta de futsal. Então, os meus primeiros anos eu acabei sendo custeado pelo time, né? Era o que eu recebia, a bolsa, para jogar e também para estudar. E por que você saiu do futebol? O que aconteceu? Eu saí do futebol porque eu acabei vindo morar para cá. Acabei vindo morar para cá. E quando eu vim morar para cá, acabei não me interessando mais aí pelo futsal e tal. Acabei focando mais na área do jornalismo. E também quando eu vim, eu fui jogar uma pelada com a galera e acabei machucando as minhas costas, né? Tive uma protusão
na lombar, o que acabou, né, tipo, sabe, deixando um pouco mais de lado essa questão do futebol. Depois eu fiquei um pouco receoso, assim, de voltar a jogar, me machucar e tal, de novo. Daí eu falei assim, não, então vou focar mais na área do jornalismo. Mas é um pouco aí da minha história que poucas pessoas sabem. Inclusive, eu tinha um grupo de pagode. Olha aí. De pagode, anota. Essa aí essa é boa. Eu já fui pagodeiro. Porque como eu jogava futebol de salão, todo boleiro gosta de samba, né? Sim. Todo boleiro gosta aí de pagode. E isso mesmo que aconteceu. Eu tinha os amigos que jogavam comigo, e todos ali aprenderam a tocar alguma coisa. Um aprendeu a tocar o cavaquinho, o outro aprendeu a tocar o pandeiro, o tantã, o rebolo, enfim. E nas viagens, nós íamos tocando, né? Porque a gente viajava muito de ônibus, dentro aqui do estado, jogando campeonatos estaduais. E ali a gente formou um grupo chamado Sem Preconceito. Sem Preconceito? A gente chegou a lançar um CD, inclusive, na época. Tem umas imagens relíquia aí. Só minha mãe tem guardado isso, né? Mas fez parte aí da minha história. Depois a gente começou a tocar em barzinhos, enfim, lá na cidade. Você também nasceu em? Nasci em Concórdia, no oeste aqui de Santa Catarina. Passou a infância toda lá? Passei toda a minha infância lá, fiquei até os 18 anos. Até os meus 18 anos foi quando eu vim morar, então, para Balneário Camboriú. Quando você chegou aqui em Balneário, então, você ainda estava jogando, por causa que entrou na faculdade, é isso? Isso. Na verdade, eu estava jogando lá. Aqui eu não joguei mais. Aqui eu acabei focando mesmo na faculdade, na área profissional mesmo, que era o jornalismo, né? Que ano que você mudou para cá? Foi final de 2004. Dezembro de 2004, início de 2005. Foi bem na virada do ano mesmo. Eu esperei concluir, inclusive, né, o ano letivo, né? E também terminar ali o campeonato, para depois eu vir então para cá. Meus pais vieram antes e depois eu vim. Mas você veio para cá, já largou o futebol? Larguei o futebol. Teve o problema lá da fratura, largou o futebol e se aprofundou aí, no jornalismo. Exatamente. Aprofundei no jornalismo, concluí meu curso na Univale, né? Fiz essa transferência para cá. E aí começou toda a minha história no jornalismo aqui na nossa região. Por que você escolheu o jornalismo? Acredito que porque essa é uma área que eu gosto, né? Bem comunicativo, gosto de falar com as pessoas, gosto de ouvir as pessoas. Sempre foi algo que esteve dentro de mim, assim, sabe? E aí despertou essa vontade de fazer realmente o curso e ser formado em jornalismo. Meu sonho, na verdade, era ser repórter de televisão. Eu queria ser repórter de TV. Inclusive, quando eu vim morar para Balneário Camboriú, eu vim com esse desejo. Eu já estava fazendo jornalismo em Concórdia, transferi para cá e eu queria então ser repórter de televisão. Quando eu cheguei aqui, eu me lembro que eu morava aqui em Balneário Camboriú, né? Sempre morei aqui com os meus pais. Então eu consegui uma vaga lá na TV Brasil Esperança, uma TV lá de Itajaí. Só que quando eu cheguei lá, eu perguntei assim, olha, eu queria trabalhar como repórter, tem uma vaga para mim, estou fazendo jornalismo e tal na Univale. Eles falaram, olha, Peter, como repórter não tem, mas se você quiser ser cinegrafista, você pode ser. Eu falei, beleza, bora lá. Eles acharam que eu não ia aceitar. Mas na minha cabeça eu pensei o seguinte, opa, eu vou aprender uma outra profissão, eu vou aprender o lado de lá. Eu vou aprender o que é ser um cinegrafista para poder ser um bom repórter. Entender como é o trabalho do cinegrafista, a importância que ele tem também dentro de uma reportagem, dentro de um jornalismo diário. E eu aceitei. Eu só não continuei porque eu não tinha carro. E como eu morava aqui em Balneário Camboriú e a TV Brasil Esperança fica lá no São Vicente, em Itajaí, era difícil chegar lá de ônibus e tudo mais. Então eu fiquei um curto período de tempo até que eu consegui um estágio efetivamente na TV da Univale. Aí sim, na TV da Univale eu comecei já a fazer jornalismo diário ali dentro e comecei a ganhar cancha, né? Como se diz no popular. Comecei a aprender ainda mais o jornalismo diário. Tive a oportunidade de ser o primeiro repórter a ser enviado da TV Univale para o Canal Futura, né? O Canal Futura é parceiro da TV Univale, onde eu pude fazer um estágio lá no Rio de Janeiro, fiquei lá por um período, conheci toda a Central Globo de produções, fui no Projac, onde eles realizam ali as telenovelas, o jornalismo, os canais, porque a Globo é uma grande emissora, né? Tem a GNT, tem Multishow, Sport TV, então eu fui em todos eles, eu conheci lá toda essa estrutura, fiz um intercâmbio bem legal, reportagem minha, inclusive, passou em rede nacional, e eu fiquei ali por um período, então, dentro da TV da Univale, onde eu aprendi bastante e o meu sonho era realmente ser repórter de televisão, né? Depois disso eu acabei indo para a Record, tive uma passagem na emissora aqui em Itajaí. Exatamente. Tu chegou a trabalhar com o Caleb alguma época Não, eu não trabalhei com o Caleb. Na verdade, foi bem antes do Caleb, né? Foi bem antes mesmo. O Caleb
O Caleb nem estava ainda inserido efetivamente no jornalismo. Isso foi bem lá no começo mesmo, foi em 2005. Eu acredito que o Caleb acho que estava... Nem sei se estava fazendo jornalismo naquela época. Eu acredito que ele ainda nem estava, né? Acho que ele não estava na Record, acho que fazia uns 5 anos que ele estava na Record. Mas o Caleb agora faz um bom tempo que ele está ali, mas isso foi bem lá atrás ainda. 2005, No tempo em que eu trabalhei no tempo em que era Record ainda, né? Porque depois da Record veio a RIC, depois da RIC agora veio a ND, né? Hoje é ND, né? ND, isso. Então, mas eu trabalhei na época da Record mesmo, quando era Record, ainda mantida pelos bispos da Universal e tudo mais, né? Então foi esse o período em que eu trabalhei ali. Mas acabei me efetivando e entrando para uma outra área que até então era desconhecida por mim, né? Que era a área da assessoria de imprensa. E por que eu digo desconhecida? Porque quando eu entrei na prefeitura de Camboriú, e aí começa uma grande escola para mim, foi no ano de 2005. Fiquei sabendo que tinha uma vaga de estágio lá na assessoria de comunicação. E lá eu bati na porta lá e disse, tem essa vaga? Fizeram entrevista comigo, o Luciano Sens, um jornalista conhecido aqui da nossa região, que era o assessor na época, me recebeu e disse, olha, Peter, o que você sabe de assessoria de comunicação? Eu falei para ele, olha, eu não sei nada. Eu não sei absolutamente nada, até porque nem essa disciplina eu passei dentro da universidade. Meu sonho era ser repórter de televisão, vim em busca disso, né? Mas estou sabendo dessa vaga aqui, eu acho que vou me dar bem. Eu falei para ele assim, se você me ensinar, eu vou dar conta do recado. Exatamente essas palavras, eu me lembro como se fosse hoje que eu disse isso. E a gente bateu um papo ali e eu fui embora. Para minha alegria, chego em casa, meu telefone toca, ele falou, amanhã você pode começar, gostei de você começa aqui na prefeitura. E ali, então, começou uma grande escola para mim, dentro da gestão pública. Porque você ser um assessor de comunicação, um diretor de comunicação, secretário de comunicação, todas essas etapas eu fui ali dentro, comecei como estagiário, você precisa entender como funciona o órgão público como um todo. Porque você é aquele porta-voz, é aquele que vai levar para a comunidade, para os veículos de imprensa, o que está acontecendo dentro da administração. E por viver tudo isso, eu aprendi muitas coisas ali. Então, eu aprendi como funciona, principalmente, os trâmites burocráticos dentro de uma prefeitura, entender o que é um orçamento, o que é uma dotação orçamentária. São coisas bem diferentes. Às vezes o secretário fala assim, olha, mas eu tenho aqui dotação para eu comprar aqui uma mesa nova para o meu escritório lá na Secretaria da Saúde. Mas eu falo assim, tudo bem, você tem a dotação orçamentária, mas o orçamento ainda não entrou, nós não temos o orçamento ainda para fazer essa compra, sabe? Então, são coisas que eu fui aprendendo ali dentro. Participei de inúmeras audiências públicas, sabe? Discussão do plano diretor no município de Camboriú, participei ativamente disso. Entendo e sei como é que funciona hoje uma licitação pública, um pregão, né? Como se faz uma compra dentro da prefeitura. Não é como no órgão privado, é diferente. Tem vários trâmites, né? Uma burocracia a mais que tem dentro dos órgãos públicos. Você ficou na prefeitura de Camboriú de 2005 a 2014. 2014. Foram 10 anos. 10 anos. Foram 10 anos vivendo tudo isso, sabe, Jean? Então, foi uma grande escola para mim. E aí para a rádio... Aí depois que você sai da prefeitura... Foi depois que eu saí da prefeitura, depois que eu vivi todo esse processo, depois que eu aprendi todas essas questões ali, vivendo muito ativamente ao lado de prefeitos, secretários, né, que eram meus colegas de trabalho, vereadores, viagens a Brasília, inúmeras, eu lembro disso, sabe? Indo lá bater na porta dos deputados, pedindo uma emenda parlamentar, porque é um dinheiro nosso. É um dinheiro nosso que está em Brasília, a gente precisa trazer isso de volta. Então, eu sei o caminho, eu conheço o trâmite, eu sei como é que tem que fazer para chegar até um deputado. Muitas vezes indo a Florianópolis, no centro administrativo, reuniões com o governador, secretários de Estado, sabe? Fui presidente do colegiado de comunicação aqui da ANFRE também, onde ali, junto com os demais secretários de comunicação das outras prefeituras, a gente debatia e conversava sobre questões regionais. Você não pode pensar uma cidade somente fechada nas 4 paredes. Muitas também participações nas reuniões ordinárias dos prefeitos, também na ANFRE. Então, tudo isso me deu uma cancha muito boa, sabe? Um aprendizado excelente. E eu saí da prefeitura, Jean, agora respondendo aí, para entrar na questão da rádio, eu saí da prefeitura não porque me mandaram embora. Sim. Eu falo isso com muita alegria, não fui mandado embora da prefeitura. Eu saí da prefeitura porque eu fui assumir um novo desafio. Eu recebi um convite para ser um gestor de uma emissora de rádio e mais uma vez eu me vi
dizendo o seguinte: olha, mas eu não entendo nada de rádio. Assim como eu entrei lá na prefeitura lá atrás, 10 anos, né? Até então antes, porque foi em 2005, em 2014 eu estava falando isso. Falei, olha, eu não entendo como é que funcionam os botões aqui da rádio, eu preciso aprender. Se vocês me ensinarem, eu vou dar conta também. E foi exatamente isso que aconteceu. Entrei na rádio em 2014 e eu saí da rádio agora em 2024, no mês de abril. Eu poderia ficar até junho, né? Pela lei eleitoral, eu poderia ainda ficar no ar, comunicando, falando com as pessoas, mas eu optei por sair porque a agenda também agora, né, como pré-candidato, está bem agitada, né? Imagina. Então é muita coisa e por isso que eu acabei saindo do rádio. Eu conheci o Peter através do Dr. Eduardo Rosariz, que foi o primeiro que participou do nosso primeiro episódio primeiro episódio. E nós fomos na rádio ali na 103, Exato. que é ligado fica junto à Igreja Embaixada, aqui na Quarta Avenida. Quarta ali, né? E foi muito legal, assim, a gente já percebeu que você e eu e o PC. E o PC, isso. O PC também é uma pessoa que era bem bacana a gente poder trazer aqui, que ele é muitos anos de Balneário, é um ícone de jornalismo. Mais de 30 anos de jornalismo aqui na região. Quando a igreja entrou nessa história toda? Quando entrou? Ela entrou quando eu vim morar pra cá. E olha só, tem uma história bem legal, a história da minha entrada na igreja. Esse aqui é bem interessante. Lembra que eu contei aqui pra vocês que eu era pagodeiro e eu tinha um grupo de pagode, né? E jogava futebol de salão. E fiz a transferência da universidade aqui pra Univale em Itajaí. No primeiro dia de aula, quando eu chego, eu encontro um menino com uma camiseta assim: sou brasileiro, sou mestiço, sou pagodeiro. E eu falei, esse cara vai ser meu amigo. Olha que história louca. Colei nele. Pra minha surpresa, eu vi ele no corredor. Você não conhecia ninguém? Não conhecia ninguém. Eu vi ele no corredor. Aí eu disse, esse cara vai ser meu amigo. Ele tava na minha sala. Eu não sabia ainda, foi no primeiro dia de aula. E a gente fez uma conexão tão legal. Eu lembro que naquele primeiro dia, a gente saiu, foi pro armazém aqui em Balneário, que era uma casa de samba, de pagode, enfim. A gente saiu, porque eu realmente tava com aquilo dentro de mim ainda, né? Um pagodeiro, gostava de futebol de salão e tal. E esse meu amigo, a gente conectou muito forte por causa da camiseta que eu vi nele. Olha só que interessante. Por poucos dias depois, esse meu amigo começou a namorar. E a menina ela era cristã, estava indo na igreja. E ele falou assim para mim, Peter, num domingo, você não quer ir numa igreja comigo? Uma igreja evangélica? Eu falei, até aí você nunca tinha entrado? Não. Eu falei, qual igreja? Ele falou, a Bola de Neve. Eu falei, Bola de Neve? Aí ele falou, cara, a igreja do Rodolfo, que era do Raimundos e tal. O Rodolfo estava congregando com a gente ali na época. Eu falei, cara, vamos lá, vamos ver. E eu estava morando na 501, no centro aqui na 501, e a Bola de Neve estava começando ali, na época, né? Passou pelo Gerânio, mas depois estava no Hotel Rigger, ali na 701, que era atrás da minha casa. Falei, beleza, então vamos lá na igreja. A gente chegou, era no salão ali de reuniões do hotel. E aí eu comecei, então, a frequentar a igreja exatamente no começo de 2005, né? Logo que eu mudei para cá. Por causa deste amigo que era pagodeiro, que era meu colega de jornalismo, que acabou me levando para a igreja. Aconteceu o quê? Resumo da história. Passou um tempo, ele começou a falhar nos cultos. Eu dizia, pô, você não vai pro culto? Era no domingo, né? Você não vai pro culto? Ah, hoje eu não vou. Eu falei, quer saber? Eu vou sozinho. E eu continuei indo sozinho, e todos os domingos eu fui, e eu nunca mais saí. E são agora 20 anos, né? Chegando quase aí a 20 anos na igreja. Então, logo que eu cheguei em Balneário Camboriú, né, eu conheci a Cristo, aceitei a Jesus, entrei na igreja e desde então eu fiquei e estou no mesmo lugar até hoje. Foi em 2005, você já era casado ou não? Não era casado, não. Eu casei em 2014. 2014? Eu casei quando eu saí da prefeitura ali. Foi bem na minha saída da prefeitura, eu acabei casando. E tem uma história bem interessante também a respeito do meu casamento, porque as pessoas sempre falavam, né? Agora entrando um pouco de política, as pessoas falavam assim, pô, Peter, você não vai entrar, você não vai ser candidato e tal. E eu sempre tive esse desejo. Não nego isso de ninguém, sabe? A política ela sempre esteve muito presente dentro de mim. Tanto é que eu gosto de contar a história do dia que eu nasci. A história do dia que eu nasci é bem interessante, porque eu nasci no dia 21 de janeiro de 1986. Nesse dia, a minha mãe, obviamente, foi, né, para a sala do parto, eu ainda dentro da barriga. O médico obstetra da minha mãe, ele era o presidente da Câmara de Vereadores da cidade, e naquele dia estava com o prefeito em exercício. Quando ele me retira da barriga da minha mãe e coloca nos braços dela,
Ele diz assim, olha, tá nascendo na mão do prefeito. Esse aqui vai ser político. Olha só que loucura, né? Isso foi há 38 anos atrás e hoje estou aqui como pré-candidato a prefeito de Balneário Camboriú. Então, para quem acredita no poder das palavras, que as palavras têm, isso foi decretado lá há 38 anos atrás. Depois disso, meu pai, ele entrou para a política, eu tinha uns 6, 7 anos também. Meu pai tinha essa veia política, ele foi candidato a vereador, ficou na suplência, depois ele assumiu como vereador também na cidade de Concórdia, ele foi presidente de partido por anos lá no município e eu sempre tive muito próximo dele, ativo, sabe, ao lado, acompanhando. Eu lembro que o pai ele ia para a rádio dar entrevistas e eu tinha um diário que eu anotava tudo que o meu pai falava, eu colocava a data, o local, a rádio em que ele estava dando a entrevista e o que ele falava. Meu pai disse que o partido vai coligar nessa eleição, papai. Eu anotava tudo e era um caderno assim cheio de várias informações do que ele falava, porque eu acompanhava mesmo muito ali. Eu sempre gostei dessa história da política. E então isso foi por muito tempo até a gente vir morar aqui. Aí chego na história do meu casamento, 2014, eu casei com a Bruna. Minha esposa ela é dentista, inclusive aqui em Balneário Camboriú também. E hoje eu já sabia. E aí eu casei e ela disse para mim o seguinte, quando que eu casei com ela. Ela falou assim, olha, eu só não queria que você entrasse para política. Aceito qualquer coisa. Ela disse, eu só queria que você não entrasse para política. E eu falei, e eu fui começar a entender o porquê, né? Porque o pai dela foi 4 vezes vereador em Itajaí. A mãe dela 2 vezes também. Então, a política, ela acaba afastando um pouquinho, assim, o político rotina, de casa, né? Você não tem... Ela, entre aspas, sofreu um pouco com isso com os pais, às vezes ausente, né? Muitas reuniões, muitos afazeres como vereador. E ela achava que ia ser assim também comigo. Por isso ela me fez esse pedido quando a gente casou. Disse, olha, eu espero que você não entre para a política. E eu já estava, né? Já tinha aceitado Jesus, já estava na igreja. E eu lembro que eu respondi para ela assim, amor, fica tranquila. Se for para ser, um dia Deus vai fazer e as coisas vão acontecer naturalmente. Tanto é que, né, 10 anos depois, agora esse ano vai fazer 10 anos que nós estamos casados. Casamos em 2014, 10 anos agora em 2024. Eu... em concordância com ela, né? Bem importante falar isso, porque se eu não tivesse a concordância da minha esposa, eu não estaria entrando nessa empreitada, né? Que é ser aí um pré-candidato e posteriormente um candidato a prefeito aqui em Balneário Camboriú. Sem concordância não dá. Eu acredito muito na família, eu prezo muito pela família e só entrei na política porque ela concordou e porque ela está me dando total apoio. Tá falando de família? Eu acho que foi ano passado, passa tão rápido o tempo. Eu fiz um curso de casais com o Peter, com a esposa dele. Lá no verdade. Com eles, não? Com eles. Eles eram os líderes do curso. Verdade. Chama Casados para Sempre, o curso. E foi muito legal, assim, porque o pessoal compartilha. A gente nem imagina o que as pessoas passam, né, no casamento e esse... diálogo, né? Esse projeto de você aceitar junto com a tua esposa faz total diferença, né? Até porque a gente fala isso, né, Jean? Se você não conseguir, né, nem convencer a tua própria esposa dentro de casa que esse é uma boa situação... Não tem como, né? A casa dividida, ela nunca vai prosperar. Nunca vai prosperar. Você precisa ter concordância dentro de casa. E eu prezo muito por isso, sabe? E só tô aqui como pré-candidato porque minha esposa concorda com isso. Como foi essa... Você chegou na igreja... em 2005, né, que você falou? Foi. 2004, né? E como foi essa caminhada de você entrar, porque você foi por um pedido de um amigo, acho que nem tinha intenção nenhuma, vamos lá, não sei o que é, até você ser líder de casais, você ser pastor, você sou ministro de louvor também. Ministro de louvor. Como é que foi essa caminhada para chegar nesse ponto? Eu preciso voltar um pouco na história, né? A minha família sempre foi muito católica. Muito católica, tá? Eu me lembro de muitas vezes, inclusive nos domingos de manhã, às vezes meus pais estavam até em casa dormindo e eu sempre tive esse desejo, sabe, de estar próximo de Deus. Entendi. 7 horas da manhã, eu me lembro de acordar sozinho e ir para a missa, sabe? Então, esse desejo de estar próximo de Deus, de conhecer das coisas de Deus, sabe? De conhecer mais sobre religiosidade, fé,
sempre teve muito forte dentro de mim. Eu gosto de dizer que eu fui um católico de verdade, né? Era um católico praticante. Então não foi quando chegou aqui? Não foi quando eu cheguei aqui que ativou isso de uma hora para outra. Não, eu só acabei, né, indo para uma igreja evangélica. Entendi. Mas o amor a Deus, o temor a Deus sempre teve dentro de mim. Os princípios, né, foram criados já desde pequeno. Eu lembro de acompanhar minha mãe. Minha mãe, ela sempre participou da renovação carismática católica. Então, até ontem mesmo eu estava aqui conversando com o padre, falando sobre isso, sabe? Que eu ia sempre muito junto, louvor de verão, eventos que tinha, retiros, e eu estava ali sempre muito presente. Então, essa questão de religiosidade, de fé, de amor a Deus, já é de berço, sabe? Só o que aconteceu aqui foi que eu acabei virando uma chave, né? Aí eu fui para a igreja evangélica, aceitei ali a Jesus e comecei a trilhar um caminho dentro do evangélico, né? Do povo evangélico, posso dizer assim. Mas o amor a Deus sempre esteve muito presente. Eu lembro que os cursos eles eram à noite, né? Eles acabavam ali por volta de 10, 11 horas, mais ou menos. Eu lembro do Peter falando, cara, todo dia eu tenho que acordar 5 da manhã, eu tenho que estar na rádio. Tinha que chegar na rádio 6 e pouquinho, porque às 7 horas eu tava ao vivo, todo né? dia. Aí ele falava assim, eu não sei por quanto tempo isso vai persistir e tal, talvez eu tenha que mudar um pouco das minhas rotinas, fazem 10 anos que eu tô 4, 5 horas da manhã acordado, fico até a noite às vezes na igreja, liderando o curso, e tem que estar lá cedo e tal. E aí me surpreendeu muito, assim, falando, nossa, como realmente mudou mesmo, né? Você falou, acho que isso vai ter que mudar um dia. E o Peter mudou de fato bastante, né? Mudou bastante. E como é que foi essa questão, Peter, de... Porque, assim, pra grande maioria das pessoas, a tua pré-candidatura, né, ela é inesperada, né? Como é que foi isso? Como é que foi receber isso? Como é que você tá lidando com isso? Porque imagina que você tá sendo... Lógico que tem a parte boa, né? Que você tá trabalhando, conhecendo muita gente e tal, mas imagino bastante, se envolvendo, né? Mas acho que tem a parte que a gente não fala muito da política, né? Que é se você se expor, você expor tua família, teus filhos, as pessoas querendo revirar toda a tua vida para achar alguma coisa ruim de ti, para jogar, para te às vezes até desqualificar, falsas testemunhas, ou te desabonar em alguma coisa, ou mentiras. Como é que está sendo lidar com tudo isso, com essa mudança de vida muito rápida? Conta um pouquinho pra gente. Jean, para você entrar na política, primeiramente você tem que estar preparado para tudo isso. Só que eu sei muito bem quem eu sou e para onde eu estou indo. E isso é o suficiente. Porque eu sei que os levantes virão, eu sei que os falsos testemunhos virão, eu sei que estão revirando a minha vida, eu sei que a exposição ela virá, sabe? Da minha família, talvez até de forma errada, mas o político tem que estar preparado para tudo isso. E eu digo de novo, eu estou preparado para tudo isso. Por quê? Porque eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu estou indo. Eu não estou nisso por um projeto de poder. Eu estou por um propósito que eu creio ser um propósito de Deus para a minha vida, que já foi escrito há muito tempo. Então, com isso na minha cabeça, eu tenho certeza que eu vou conseguir enfrentar todas as batalhas, as dificuldades que eu vou ter pela frente. E lidar também com essas divisões partidárias, você recebeu o apoio do prefeito Fabrício, né, que está completando aí 8 anos de mandato, inclusive aí um mandato muito marcante, né, para o Brasil, assim, um dos maiores gestões aí para o Brasil, pelo menos ao meu ver, hoje, né, com tudo que aconteceu em Balneário, tudo que acontece em Balneário hoje, né. Vi que você também recebeu o apoio do governador, do Jorginho, do PL também, que está te apoiando. Vi que o presidente Jair Bolsonaro estava por aqui esses dias também, ratificando esse teu apoio. Como é que é lidar com todo esse jogo político hoje? Olha, o jogo é duro, né? O jogo político em si, ele é pesado. Ele é pesado. São muitas coisas que acontecem nos bastidores. Mas eu acredito que todo esse meu processo, desde lá do tempo do meu pai, né, de pequeno, ainda acompanhando todo esse trâmite político, já entendendo como funciona a política, mais os 10 anos vividos dentro da prefeitura, que foi uma grande escola para mim, em termos de gestão pública, mas também de bastidores da política, entendendo como funciona um executivo com o legislativo, aprovação de projetos, aquela briguinha de ego, o ciúme daqui, são coisas que também acontecem no meio político e realmente é real. Então eu aprendi tudo isso, sabe, Jean? E eu sei que isso tudo vai acontecer, né? Tem acontecido aí no dia a dia da nossa caminhada. Substituir também o prefeito Fabrício
É uma grande honra, mas também ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, porque a régua está muito alta. Balneário Camboriú está num nível altíssimo, a cidade está com uma projeção não só nacional como internacional. E eu gosto muito de falar do prefeito Fabrício, porque se você avaliar aí outros governos que estão saindo, posso dizer assim, em segundo mandato, né? Porque o prefeito Fabrício vai concluir agora 8 anos. Tem muitos aí que saem, né, de segundo mandato já cansado, sai aí muitas vezes até com processos contra, com GAECO batendo em cima, com várias coisas acontecendo, como já tivemos aqui na nossa região isso acontecendo com prefeitos em segundo mandato, o que é bem diferente do prefeito Fabrício. O prefeito Fabrício ele termina o seu mandato com aproximadamente 80% de aprovação, com grandes projetos ainda em execução e a ser executado. A gente consegue ver nele um sangue nos olhos, a vontade ainda de fazer muito mais para o Balneário Camboriú. Ele não está acomodado, ele está trabalhando, sabe? Então, pegando tudo isso, é por isso que eu digo que a régua está alta, sabe? Porque eu sei que vai ser uma grande responsabilidade administrar Balneário Camboriú. Mas nós temos uma equipe boa, nós temos um governo bom, um governo que sim, errou, teve suas falhas, sim, ninguém é perfeito, a gente reconhece isso, mas o nosso papel agora é dar continuidade a tudo isso, dar continuidade ao legado do prefeito Fabrício. Todos os prefeitos que vieram antes contribuíram, fizeram a sua parte, mas o prefeito Fabrício fez algo muito especial para o Balneário Camboriú. Ele não fez só grandes obras, como o alargamento da faixa de areia, que muitos falavam lá atrás, mas não fizeram. Quem fez foi o prefeito Fabrício Oliveira, né, que trouxe grandes parques para a nossa cidade, que há anos não vinham, né? Trouxe a Roda Gigante e outros parques que estão em andamento, em execução, para sair também muito em breve. Mas ele fez muito mais do que isso. Ele deu atenção para as pessoas, ele cuidou de vidas. E isso me motiva, sabe? Me motiva a fazer parte de um governo, fazer parte de uma equipe que é comprometida com as pessoas. Chega a arrepiar, porque nós estamos agora, né? Estamos gravando esse podcast, nós estamos no meio de uma grande catástrofe no Rio Grande do Sul. É verdade. E se você for ali na casa da família, você se comove com o que está acontecendo. É emocionante ver o sentimento do povo aqui em Balneário Camboriú, sabe? O que foi criado aqui dentro da cidade, essa egrégora que foi criada aqui, sabe? Esse sentimento de ajudar o próximo, de dar a mão, de ser voluntário. A Casa da Família, que foi instituída pelo governo do prefeito Fabrício, tá lá, passa lá agora. As pessoas não saem dali, não arredam o pé, elas vão lá, levam seus mantimentos, ajudam, mas mais do que isso, elas estão ali ajudando a carregar as carretas. É carreta e mais carreta saindo daqui para o Rio Grande do Sul. E é emocionante toda a saída, porque as pessoas aplaudem, elas estão ali, elas amam. O prefeito acabou de lançar um projeto chamado Abraço ao Rio Grande. Olha só, Balneário Camboriú sempre saindo na frente, né? Que projeto que é esse? Um projeto que vai dar assistência mental, vai dar uma ajuda emocional para os nossos amigos do Rio Grande do Sul. Gente, vai ser difícil todo esse processo de eles conseguirem restabelecer. Foram muitas cidades atingidas. Então, remotamente, as pessoas podem entrar em contato aqui, tem psicólogos, tem pessoas prontas aqui em Balneário Camboriú para ajudar nessa questão emocional do Rio Grande, e sem contar tudo que está sendo feito daqui para enviar para lá. Então isso é um governo de verdade, sabe? Não é um governo que pensa, e o prefeito fala muito isso, ele nunca pensou em transformar essa cidade no metro quadrado mais valorizado do Brasil, em ser a Dubai brasileira, a Mônaco. Não, esse nunca foi o desejo dele sempre foi do que cuidar das pessoas, dar atenção para elas, né? Tem ali o programa Abraço à Vida. Até então Balneário Camboriú era uma cidade conhecida com alto índice de suicídio, pessoas estavam perdendo a esperança, que tinham tudo, mas ao mesmo tempo não tinham nada. Hoje essas pessoas têm amparo psicossocial, tem psicólogos ali à sua disposição 24 horas, você pode ligar. É um programa municipal que é referência hoje, inclusive na ONU. O Fabrício foi para a ONU dar palestra falando sobre esse programa. Tem candidatos a prefeitos. Hoje, só não vou citar o nome aqui, mas hoje, nesse dia que nós estamos gravando, Fabrício está recebendo aqui um pré-candidato, né, a prefeito de uma cidade do Rio de Janeiro que está vindo para cá para entender os projetos que foram instituídos aqui em Balneário Camboriú para levar lá para o Rio de Janeiro e instituir lá e colocar no seu plano de governo, inclusive. Então, nós estamos no caminho certo.
Nós estamos no rumo certo. Balneário Camboriú não precisa de uma ruptura agora. Balneário Camboriú precisa de uma continuidade de um governo que está dando certo, num governo que tem feito muito por Balneário Camboriú. Eu vim de São Paulo fazem 8 meses que eu tô aqui. Faz quase um ano, faz quase um ano que eu tô aqui. E a visão de quem é de fora, a gente não tem a clareza do que é aqui. Quando eu vim... então a gente fala, vem passar férias, tudo legal. Mas quando a gente mora aqui, a gente começa a perceber o nível de segurança, de organização, que as coisas dão certo, a limpeza da cidade. Isso chamou muito a atenção, minha e da minha mulher. Por isso que a gente veio morar pra cá. E a gente não conhecia aqui. A gente vê uma cidade que parece que é um Brasil fora do Brasil, de tão perfeito que é. Eu costumo falar que às vezes eu tô na sacada do meu apartamento e eu olho ali na Terceira Avenida, os carros parando numa avenida de 3 faixas, parando para uma pessoa atravessar a rua. E você fala, cara, toda a cidade tinha que ser isso. Parece ser muito pequeno, mas é muito importante. É você estar se importando com uma pessoa que está passando lá. Que você veio de São Paulo, né, Fernando? De São Paulo. Então, São Paulo, se você passa, eles passam por cima de você, ainda te xingam e ainda, enfim. E eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu vendo esse pouco tempo que eu tô aqui, uma cidade muito boa em vários aspectos. Pensando em melhoria, quais são os planos aí? O que você vê? Até porque você participou ali com o povo, junto da rádio, então você escutou muita gente falando, você tinha um contato muito um a um, que talvez sua visão seja diferente de quem talvez seja mais acima e tal. Qual é a sua visão em relação a esses pontos de melhoria numa cidade que, ao meu ver, é uma cidade excelente desde que eu vim para cá? Dá para melhorar. Tem bastante coisa para ser feito ainda aqui em Balneário Camboriú, Fernando. Eu vou citar um exemplo que eu gosto de falar muito a respeito da questão da mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Hoje a gente vive numa cidade totalmente adensada, mas que tem aí um espaço territorial pequeno, onde tem muitos carros circulando. Então, o que eu penso? Que a gente tem que começar a pensar um pouco fora da caixa e mudar um pouco a nossa mentalidade aqui em Balneário Camboriú em termos de mobilidade. Vou citar um exemplo. Hoje nós temos um ônibus chamado BC Bus, custeado 100%, né, pelo município, um ônibus limpo, né? Um ônibus novo, um ônibus organizado, que tem ar-condicionado, que tem Wi-Fi, 100% gratuito para a população. Então, esse ônibus está circulando, a gente tem visto mês a mês o crescimento de adeptos, mais pessoas estão utilizando esse ônibus, e a nossa intenção é fazer o quê? Continuar esse projeto, mas melhorar um pouco mais a questão das vias onde esse ônibus transita, porque nós precisamos sim colocar o dedo aí nessa ferida da questão da mobilidade e implantar aqui canaletas de ônibus preferenciais, não só para ônibus, mas também viaturas, ambulâncias, onde a gente possa ter um trânsito mais rápido também para esses modais e para esses serviços também de segurança, incentivar isso. Eu sei que é uma construção, né? De uma hora para outra, você mexer no trânsito, eu sei que interfere na vida das pessoas, as pessoas às vezes não gostam, entendeu? Mas eu penso que a gente tem que fazer isso. Vamos citar um exemplo aqui. Imagina só, na Avenida Atlântica, a gente tem ali um espaço onde que um ônibus pudesse ter ali uma canaleta preferencial, onde ele andasse mais rápido, passando pela Avenida Brasil da mesma maneira, tá? Aí eu vou pedir a Peter, mas como é que você pode fazer isso na Avenida Brasil, que é estreito? Tirando o estacionamento. Tira o estacionamento da Avenida Brasil, você consegue colocar ali uma canaleta preferencial para que o ônibus possa fluir. Isso é pensar no futuro. Ah, mas vou perder meu estacionamento aqui que eu tenho. Tá, mas e aí? E o restante da cidade? Né? Se a gente não fizer coisas importantes e colocar o dedo na ferida, como eu falei, a cidade tende a travar. A travar porque são muitos carros. Então as pessoas têm que mudar um pouco essa mentalidade. Então você implanta isso e coloca esse ônibus rodar bem nas nossas avenidas. Atlântica, Brasil, Terceira, Quarta, pegando os bairros também com vias troncais. E aí no meio você faz vias troncais ligando todo esse trâmite. E além do mais, trazendo tecnologia aliada a isso, onde as pessoas conseguem ver ali que hora que o ônibus está chegando, daqui quantos minutos, e a pessoa começar a utilizar esse transporte, isso tende a dar muito certo aqui em Balneário Camboriú. E é uma das minhas bandeiras, sabe? Essa questão da mobilidade. Tem ainda outras coisas. Quer falar, Jean? Não, pode continuar na mobilidade, depois eu tenho uma outra pergunta. Tá. Dentro da mobilidade ainda existe um plano macro, eu não sei se vocês sabem,
Mas o que custeia hoje o BC Bus é o estacionamento rotativo. O valor pago no estacionamento rotativo é o valor que é colocado para investir no ônibus. É gratuito hoje? Para que seja gratuito. Ninguém paga nada. Eu já Só que para ninguém pagar nada no ônibus, é o dinheiro que é arrecadado ali no estacionamento rotativo. Olha só, então a pessoa paga aqui, ela está ajudando o outro a se locomover de graça. Mas essa pessoa que está pagando aqui, existe uma ideia que, olha só que bacana, para incentivar ainda mais os modais, a intenção é que a pessoa que está pagando estacionamento rotativo, se ela fica ali 2 horas, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, ela ganhe 20 minutos como um voucher para utilizar com patinete elétrico e bicicleta elétrica. Legal. Entendeu? Então, se ela utiliza o estacionamento rotativo, todos os dias ela vai acumulando tempo. Por exemplo, no final de semana ela pode ir ali pegar uma bicicleta, um patinete elétrico e também rodar na cidade com a sua família. Isso já é um incentivo, é um plano macro, um plano maior de mobilidade para que a mentalidade da população aqui em Balneário Camboriú mude e a gente possa realmente ter uma mobilidade melhor. Sem contar na questão dos ônibus de turismo, por exemplo, na Avenida Brasil. Isso não dá mais, gente. Não dá mais para a gente conviver sempre com ônibus, né, enroscado aí nas avenidas e a gente tem que fazer um bolsão. Já se fala há muito tempo isso, mas nós precisamos fazer. É a hora de fazer isso. Um bolsão onde os turistas cheguem ali lá na marginal da BR, para o ônibus ali, entendeu? Descem as malas. Isso vem através de vans que levam até os hotéis. O ônibus não dá mais para circular, seja de turista, seja de excursão. Não tem mais como. Isso trava a cidade. Então é uma ferida que a gente quer ali colocar o dedo também. E para concluir essa questão da mobilidade, eu penso também a respeito das nossas marginais da BR-101. Hoje as nossas marginais da BR-101, elas não se comunicam entre si. Isso é um absurdo, gente. Sabe? Vou citar um exemplo aqui, região sul, povo da Barra, São Judas, Nova Esperança, eles saem ali pelo PA da Barra, né? Se vocês se localizar comigo, está saindo pelo PA da Barra, ele entra na marginal, mas ele já tem que ir pela BR. Por quê? Não tem uma continuação dessa marginal. Aí ele anda ali uns 700 metros, depois ele volta de novo ali para a marginal. Isso é um absurdo, sabe? Cidades, sem desmerecer as cidades próximas aqui, mas tem muitas cidades próximas que têm acessos, têm viadutos muito melhores que os nossos aqui em Balneário Camboriú. Então a gente vai em busca disso, junto a NTT, a Artéries, vamos bater na mesa, vamos brigar, porque isso tem que sair do papel, sabe? Fazer as nossas marginais com elevados para que os carros não se cruzem mais entre si, para que o trânsito possa fluir. Gente, é difícil hoje, horário de pico. Esse Camboriú e Balneário já é quase uma cidade só, né? Então, muitas pessoas vêm de lá para cá, daqui para lá e travam ali nos primeiros horários da manhã, final do dia. Balneário pega lá a Avenida das Flores, travada, porque aí você pega o pessoal que está vindo de Itapema, por exemplo, que vai estudar na Uniavan. Aí eles chegam ali na última descida, né, na frente à Canvel, desce ali da BR, estão esperando para ir para o outro lado, tem um semáforo, quando na verdade podia ter um elevado. Essas pessoas que estão indo para a universidade já vai por cima. Quem está saindo da Avenida das Flores para ir para o Monte Alegre já vai por baixo direto. É mais agilidade para a cidade. Agilidade. E aí, o que acaba acontecendo tudo isso? Vai travando todo o sistema do perímetro urbano. Então, são assuntos importantes em termos de mobilidade que a gente pretende aí implementar. Isso que você falou, né, em relação à mobilidade, dos estacionamentos, do ônibus gratuito, de conseguir fazer esse voucher, de também pegar esse engarrafamento, colocar acessos que vai dar mais agilidade para a cidade. Isso, como consequência, vai valorizar, eu não sei se tá? Uma das coisas mais fortes que tem em Balneário, que é o turismo, né? Porque assim, vai dar mais prazer de vir para a cidade, porque eu quase não vim para cá, porque o meu objetivo quando eu vim para cá, para Santa Catarina, era morar em Floripa. Eu quase não vim ver a cidade de Balneário com a minha visão para morar, porque eu falei, não, vai estar muito trânsito lá, é muito parado, é muito... Então assim, pensando nisso tudo que você está falando, ainda vai gerar um efeito colateral na parte do turismo, né? Porque vai ter mais facilidade para andar. Até o próprio morador daqui, tendo esse voucher com a patinete, ele vai com o filho dele, ele vai com a mulher dele, aí ele vai estar passeando, aí vai passar na praia, vai comprar um sorvete, vai parar numa lanchonete, vai parar no restaurante. Sem dúvida. Isso é muito bom. Olha, e tem outros projetos, por exemplo, o prefeito o Fabrício, ele desenvolveu um master plan aqui na cidade, que inclusive foi pelo arquiteto Jaime Lerner, né, que hoje é falecido, mas foi um grande gestor aí no Paraná.
um exímio conhecedor em termos de arquitetura, planejamento de cidade. O escritório dele que executou, ele enquanto vivo também participou ativamente. Esse projeto já está em nossas mãos. Tem algo muito interessante que se chama Caminhos do Mar. Caminhos do Mar, o que seria? Você pegar, existe já delineado nesse master plan, caminhos onde você pega aqui, por exemplo, liga aí o bairro dos municípios, ali Vila Real, essa região pro lado de cada BR, onde você abre túneis, sabe? Que existem vias hoje que elas dão direto na praia. Mas ligaria já desde o bairro aqui atrás, sabe? Onde você faria ali e transformaria aquela rua num grande calçadão, certo? Já saindo do bairro, passando por um pequeno túnel, não que passaria carro, mas só pedestres, né? Passando por baixo da BR, tem alguns pontos que dá para fazer isso, e levando as pessoas até lá na praia. E aí você coloca ali mobiliário urbano, enfim. É um projeto fantástico, lindo, que dá pra gente fazer ligando os bairros, né? Ligando Caminhos do Mar, esse é o nome do projeto. Ligando os bairros até a praia. Isso você consegue fazer também ali do bairro das Nações. Tem algumas ruas já delineadas para isso. É um excelente projeto em termos de mobilidade que vai agregar, né, e vai fazer Balneário Camboriú ainda mais bela, sabe? É um projeto bem interessante. No momento certo a gente pode falar sobre isso. Se a gente pesquisar, a gente consegue saber um pouco mais disso. Consegue sim. Existe já, esse projeto foi apresentado, está no site da prefeitura lá, inclusive, no Master Plan. Legal. O Peter, a gente trabalha com o mercado imobiliário, então a gente sempre recomenda que as pessoas invistam em imóveis aqui e não invistam, enfim, em outras cidades, porque aqui a gente tem uma valorização, segurança, rentabilidade com locação. E a cidade vem se desenvolvendo cada vez mais, vem entregando mais retorno para o investidor. Só que isso acabou gerando um efeito colateral de que a cidade ficou muito valorizada, né? Então os aluguéis ficaram muito caros, principalmente da terceira para baixo, da Avenida Atlântica, ficaram muito caros, e é difícil você trazer hoje pessoas de fora da cidade para trabalhar aqui, às vezes com um salário médio em torno de 4, 5 mil, às vezes é difícil você trazer, porque os aluguéis são muito caros e acaba inviabilizando isso. E hoje muita gente mora em Camboriú. Eu conversei com o prefeito Fabrício também, ele disse que muita gente hoje mora em Tijucas, naqueles loteamentos que eles fizeram lá, para trabalhar aqui na nossa região. É verdade. Então isso gerou um fenômeno chamado gentrificação. Gentrificação, isso mesmo. E como é que a gente pode amenizar esses efeitos? Como é que a gente corrige isso? Porque, lógico, tudo isso de bom vem acontecendo, vem entregando retorno para o investidor, a cidade vem crescendo, desenvolvendo, só que a gente gera esse colateral de gentrificação que a gente precisaria lidar com isso, né? Moradias sociais, Jean. Moradias sociais. Mas como que a gente vai fazer isso? Bora lá. No plano diretor, né, que vai ser elaborado esse projeto de lei para o Legislativo muito em breve, o prefeito Fabrício ele pretende enviar esse projeto do plano diretor antes de encerrar aí o seu mandato para o Legislativo. Ali dentro, né, do projeto de lei estão sendo criados alguns bolsões, algumas áreas nos bairros da cidade aqui em Balneário Camboriú. A gente vai resolver esse problema. Vou citar um exemplo para você. A Quinta Avenida ali, atrás dela, o prefeito está abrindo uma avenida chamada Ecopark, que vai cortar ali aquela região do bairro dos municípios, Rua Camperê, Corupá, aquela região como um todo. Hoje a gente tem no bairro dos municípios vias muito grandes, longas, né, para você chegar até lá na Sexta Avenida. Então, seria uma via ali que vai cortar o bairro, que vai trazer mobilidade, vai trazer mais segurança para toda aquela região. Mas por que eu estou falando dessa via? Porque nessa via, ao lateral dela ali, é um exemplo de um bolsão, onde que haverá um incentivo para construtoras interessadas. Por exemplo, ali o gabarito é para construir até 3, 4 andares. Mas se a construtora se interessar em executar ali um projeto social, ela pode chegar até 10, 12 andares. Que projeto social seria esse? Seriam prédios, obviamente com uma arquitetura bonita, condizente também com a cidade, mas num estilo Minha Casa Minha Vida. Para quem esses prédios? Para os trabalhadores da cidade. Eu tenho andado muito nas ruas e eu tenho ouvido uma das maiores queixas tem sido essas, né? Eles têm falado a respeito de a questão da mão de obra. Muitos não estão conseguindo se manter em Balneário Camboriú e a gente está ciente disso, obviamente por causa da qualidade de vida. Então, quando a gente institui, eu citei um exemplo aqui do bairro dos municípios, um bolsão como esse, onde você incentiva ali construtoras a fazer prédios maiores e com um custo mais acessível, os trabalhadores da cidade vão ter preferência para adquirir esses imóveis, entendeu? Pagando praticamente o valor aí de um aluguel acessível.
acessível, social, né? E ele automaticamente pode ter também a sua casa própria aqui em Balneário Camboriú. Então seriam vários bolsões onde nós teríamos aí milhares de apartamentos destinados exclusivamente para os trabalhadores da cidade, para que a gente não venha ter mais esse fenômeno de gentrificação. Isso só tem a ajudar ainda mais a cidade, né? Sem dúvida, porque essa é uma dor hoje do pessoal, dos nossos empresários. Qual a maior dor hoje que você está andando nas ruas, eu vejo você nas ruas aí todos os dias, nos bairros. Qual a maior dor? Porque às vezes a gente, olhando nós de fora, a gente não enxerga, né? É que depende... Qual a maior dor hoje, qual a maior demanda hoje, qual o maior desafio hoje que você vê para a cidade, que caso você realmente venha se tornar prefeito da cidade? A maior dor depende do ponto de quem está olhando, ponto de vista de quem está olhando. Por exemplo, do empreendedor, a maior dor hoje é essa. A mão de né? obra. A mão de obra, e a gente consegue resolver dessa maneira. Se for olhar para o lado dos construtores, uma dor hoje é a questão da aprovação do plano diretor. Então, se você for olhar a respeito da comunidade, vai ter gente que vai falar que a maior dor é na saúde, na educação, segurança e por aí vai, entendeu? Então depende do ponto de vista de quem está olhando para poder te falar a questão da maior dor. Em relação a essas moradias sociais, né? Aí eu vou aqui alucinar, tá? Construímos os prédios, a construtora se interessou, 8, 10 andares. Como vai fazer para que um empresário com um pouco mais de dinheiro compre isso? Não vai ser autorizado. Não vai poder chegar lá o Jean, cheio da grana. Isso. O Jean chegar, eu quero comprar os 10 aqui, apartamentos nesse teu prédio, e depois vou alugar tudo. Não vai poder. Isso não vai ser autorizado. Inclusive, isso vai ser constado no projeto de lei. Para que haja esse incentivo, para que a construtora possa aumentar o número de andares ali e fazer um grande prédio, é social. Perfeito. Não é para o investidor chegar ali, comprar 10 e depois alugar e fazer dinheiro em cima disso. Isso. Não, isso não vai ser permitido. Isso vai ser permitido para quem? Para os trabalhadores da cidade. É o trabalhador... Onde você trabalha? Eu trabalho na empresa Y. Beleza, então traz aqui teu lerite, quero ver esse trabalhador, você pode comprar esse apartamento. Não é para investidor, não. Isso daí é para os trabalhadores, para a gente resolver efetivamente esse problema. Senão a gente vai continuar com o mesmo problema. Vai continuar com o mesmo problema, porque o investidor vai olhar e você está falando, nossa, um bolsão ali naquela então, o cara já vai nossa, isso, vamos ali comprar tudo que tem ali. Mas não vai ser autorizado. Isso é destinado exclusivamente para os trabalhadores. Porque a gente vê muito isso mesmo, né? Eu ando bastante ali na 1500, com a terceira e tal. Muita loja pequena tem lá, precisamos de vendedor, precisamos de balconista. E aí eu entrei uma vez para conversar com uma pessoa e falei, como é que é aqui os funcionários, né? Falei, a gente até tem, mas a gente consegue manter ele muito tempo porque o que a gente paga para ele, ele não consegue viver aqui. Então tem realmente esse problema, é um problema muito por causa da valorização mesmo da cidade. E acho que essa moradia social, um dos pontos, né, é esse problema, né? Do investidor olhar e falar, caramba, dá para fazer dinheiro ali. E eu acho que tem um outro ponto também, né? Acho que enfim, pode ser um problema, porque em São Paulo aconteceu isso, né? Quando eles começaram a construir algumas moradias lá, começaram a tirar, mas aí foi por uma outra situação. Começou a ter muita violência na região que tinha essas moradias. E aí começou a desvalorizar aquela região. Como seria isso? Então, uma pessoa já questionou isso até numa reunião, nós estávamos na Cibalc com os empreendedores. Ela falou assim, mas tem que cuidar muito dessa questão social, porque, por exemplo, aquele pessoal que vai estar ali nesses prédios, depois eles não vão cuidar, não sabem ter o convívio, não sei o quê. Eu falei, olha, é diferente. Muitas vezes isso acontece, Fernando, sabe por quê? Porque esse tipo de pessoas que são levadas para moradias sociais são pessoas que ganham. Ganham, às vezes moravam numa periferia, eles tiram lá da periferia, colocam num habitacional ali, essa pessoa ela não entende viver em convívio com os outros, aí tem briga porque é som alto, não sei o que, envolve muita segurança, acaba não é isso que a gente pretende aqui em Balneário Camboriú, não é isso, a gente não vai dar nada de graça para ninguém, a gente só vai tornar mais acessível. E isso faz toda a diferença. Sim. Entendeu? Porque, infelizmente, hoje a pessoa, quando recebe, às vezes ela não dá tanto valor para aquilo. Então, a gente não vai tirar as pessoas em situação, né, e vai fazer um prédio para que elas morem ali e ali vira um pombal. Não é essa história. Aí virar um pombal, não é isso. É realmente um prédio, lembra que eu falei no começo, com uma fachada bonita, Sim. dentro do modelo arquitetônico da cidade, algo interessante, só que com um custo acessível.
possível para que o trabalhador possa adquirir ali e, enfim, morar na cidade e ter aí uma qualidade de vida. Então, por esse motivo, isso não vai... Essa proposta é uma proposta diferente. Não vai acontecer isso, eu tenho certeza. Pelo contrário, eu acredito que vai unir ali num prédio ali trabalhadores, pessoas que têm vontade mesmo de trabalhar e vão criar ali um grande... Até mais desenvolvimento para eles mesmos. Exato. Né? Entrar em um relacionamento ali. Porque assim, como eu falei, né, eu vim faz relativamente pouco tempo que eu estou aqui, a segurança aqui é fora de série. Assim, a gente saiu nas ruas aí umas 4, 5 vezes para fazer algumas entrevistas, né? E uma das perguntas que a gente faz, porque qual que é o nosso objetivo, né? Quando a gente sai para fazer conteúdo em relação ao mercado imobiliário, a gente quer vender a cidade para vender o apartamento, o empreendimento. E aí uma das perguntas que a gente faz é sobre qualidade de vida e segurança. E não tem uma pessoa, assim, a grande maioria fala assim, aqui, comparado com a cidade que eu vim, não tem comparação nenhuma. Fala assim, teve até uma moça que estava assim, por exemplo, se eu estivesse na minha cidade, eu não estaria com o celular na mão como eu estou aqui. Então, assim, quem não conhece aqui, quem não conhece, enfim, a segurança aqui é muito boa. É muito boa. Então, isso sim é um medo que a gente tem que vem de uma grande cidade como eu lá em São Paulo, que é extremamente violenta. A gente já sai com o celular do roubo, que é o celular que eles vão dar se vir roubar. Tá aqui. A gente já sai preparado. Aqui, quando eu cheguei na cidade, uma das coisas que eu peguei de costume de São Paulo é quando eu estava na rua andando com a minha mulher, tem um movimento ali, eu sempre estou olhando aqui, para saber que se vai acontecer alguma coisa. E aí eu venho perdendo isso, que a cidade é muito segura. Então isso é uma das preocupações, né? De não perder essa segurança. E como manter a cidade segura, como mantê-la como modelo, porque obviamente ela vai chamando atenção a nível Brasil. Vai chamando. Mas hoje, por exemplo, nós temos o maior efetivo da Guarda Municipal do Estado de Santa Catarina. Em termos de habitacional, né, nós somos hoje em Santa Catarina o maior efetivo. Nós temos 166 guardas municipais hoje. E isso faz toda a diferença, né? Você ter uma guarda municipal ativa, que trabalha muito com abordagens. A nossa guarda está na rua. A nossa guarda é ativa. A nossa guarda ela não fica parada dentro de uma guarita esperando algo acontecer. Não, ela vai para a rua, ela vai a campo. Nós temos guarnições hoje caminhando junto às pessoas, acompanhando o processo da cidade, viaturas rodando também nos bairros. Isso tudo gera o que as pessoas falam, essa questão da segurança. Mas, obviamente, que a gente precisa fazer ainda muito mais. Pretendemos fazer um cercamento digital na cidade, né? Um cercamento aí onde que a gente possa ter um maior controle ainda, a questão de segurança, né? Com câmeras, enfim, que a gente possa aprofundar ainda mais e trazer ainda mais essa qualidade de segurança que as pessoas têm hoje aqui e a gente pretende continuar. Aqui, por exemplo, é tão raro acontecer um roubo que quando acontece um roubo, nossa... O pessoal até noticia, mas logo na sequência a gente já consegue ver também aquilo sendo resolvido, né? A guarda já foi atrás, ou a própria polícia mesmo já foi ali e já resolveu. Então, sim, a gente mora numa cidade segura, mas tem que ter sempre essa preocupação com relação à segurança. Não dá para murchar, não dá para baixar a guarda, porque quanto mais a gente fala isso, mais pessoas também estão vindo para a cidade e estão de olho, né? Isso. Mas aqueles que vêm saibam que aqui nós temos ordem, né? Temos aqui uma polícia efetiva, uma polícia que é combativa, que está nas ruas, que faz o trabalho deles, tanto a polícia militar quanto a guarda municipal também. E muito bem equipada também a Guarda Municipal, né? Também. E em armamento, em veículos. E foi tentado até um tempo atrás proibir, né, que as guardas municipais tivessem armas. E foi discutido isso no STF. É de causar inveja, né? A nossa guarda aqui em Balneário Camboriú é de causar inveja a muitos outros municípios. A própria postura deles é diferente da postura, por exemplo, da minha experiência que eu tenho em São Paulo. Você olha para ele, o jeito dele, como ele se comporta, eles mesmos se sentem mais autoridade, diferente de São Paulo. Eu vejo também muito respeito pela população daqui em relação à polícia, também diferente de São Paulo. Então, assim... É bem diferente, cara. É só quem está aqui consegue entender realmente isso. Em relação à segurança, é uma cidade fora do comum mesmo e que continue assim, né? Sem dúvida. Assim para melhor. Para melhor. Assim para melhor. Porque quanto mais evidente a cidade fica, mais pessoas vão vir para cá. E aí a gente vai precisar continuar com todos esses cuidados. Uma série de fatores também faz com que Balneário Camboriú seja uma cidade cada vez mais segura, né? Por exemplo, a questão da iluminação pública é uma delas. Hoje você sabia que nós temos 100% de iluminação de LED na cidade?
toda a iluminação da nossa cidade foi substituída. Aquelas lâmpadas antigas já não existe mais. Agora é lâmpada de LED e muito mais, deixa a rua muito mais iluminada. Isso também é segurança, sabia? Sim. Isso também é segurança pública, porque você está contribuindo em não deixar ali aquele espaço no breu, né, escuridão, que é o que o marginal gosta, de ficar ali muqueado ali. Não. Hoje a gente tem uma cidade linda, né? À noite, você passar com drone aí à noite, você vai ver as ruas todas bem iluminadas, todos os bairros da cidade receberam aí lâmpadas de LED, e isso tudo gera segurança. Então é um conjunto de fatores. A prefeitura continuando a investir aí também na sua guarda, nos treinamentos, né, em equipamentos, junto com um trabalho em conjunto aí também com a Polícia Militar, mas entre outras ações que a prefeitura também faz, que acaba gerando a segurança para a população. Perfeito. A gente caminhando para o final aqui, tem alguma mensagem aí que você quer deixar para o pessoal que vai assistir esse podcast? Deixa sua mensagem aí para divulgar aí para a galera. O que você quiser, tá liberado aí. Legal. Primeiro eu queria agradecer, Fernanda, você, o Jean, todos, né, que estão nos acompanhando aqui nesse podcast. Dizer que continue acreditando em Balneário Camboriú. Nós temos uma cidade linda, nós temos uma cidade abençoada, uma cidade que tem grandes projetos, que tem um grande futuro ainda pela frente. Nós temos muita vontade de fazer isso, né? Não estou aqui como um candidato, nem posso, né? Não estamos num período eleitoral, sou um pré-candidato, mas com muita vontade ainda de fazer muito mais por Balneário Camboriú. Agradeço demais aí ao convite do prefeito Fabrício, a confiança dele de depositar em mim aí estar como pré-candidato a prefeito, também o que eu tenho recebido aí, mensagens, o carinho também do próprio governador do estado, Jorginho Melo, do ex-presidente e para sempre presidente, né, Jair Bolsonaro, que esteve aqui recentemente. Saímos juntos, inclusive, conversamos bastante. Ele que vai voltar em Balneário Camboriú ainda durante o processo eleitoral. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, né? E deixar uma mensagem de otimismo, de fé, de esperança para todos que estão nos acompanhando. Acredite no futuro melhor. Se você está passando por um dia difícil, está passando por um momento difícil, levanta a sua cabeça, acredite, né? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu tenho certeza que Deus ainda tem grandes coisas a fazer nessa cidade e na vida de cada um de nós. Então, fica aqui minha gratidão, meu abraço, meu muito obrigado aí pela atenção de todos que nos acompanharam até agora nesse podcast. E você, Jean? A gente te agradece por ter compartilhado aí tudo em breve, nesse pouco tempo que a gente teve aqui. Mas te desejo sorte, sucesso, que se for para ser, que seja, e que a gente possa contar contigo aí também. E eu tenho certeza que Deus tem grandes planos para sua vida. Obrigado, Jean. Assim como já vem mostrando, né? E as coisas acontecem no tempo de Deus, e o que for para ser, vai ser. Então, sem dúvida. Então é isso, é realmente acreditar, né? Acreditar que a gente consegue. Muito obrigado pela presença, obrigado, Jean, e até o próximo episódio. Valeu, gente. Legal. Mais um episódio.